Pessoal, vamos falar sobre uma outra forma de fazer um firewall para proteger sua rede, que está sendo proposta pela empresa Trinity Cyber, que é uma startup que surgiu lá na NSA americana, né? É uma coisa interessante a proposta que eles fazem, embora eu veja isso como muito parecido com o que já existe, tá? Mas vamos entender o assunto direitinho. Essa notícia foi sugerida pelo Robinho 200%, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, vocês sabem, a gente já possui uma série de proteções contra ataques externos a redes, né? As primeiras proteções que surgiram logo que a internet veio à tona eram os firewalls. O firewall é um elemento que você coloca na sua rede que permite que você filtre o tipo de comunicação de quem pode falar com quem. Em princípio, qualquer computador tem todas as portas TCP abertas, então você tem pode receber conexão em qualquer dessas portas, mas existem algumas que são usadas para ataques e coisa e tal, de forma que o firewall limita isso. Tipicamente, a configuração do firewall só deixa passar a porta 80 ou 443. Enfim, é uma coisa já bastante conhecida e deu realmente um ganho de melhoria em termos de ataques nas redes do mundo todo, né? Hoje em dia você tem realmente, é quase que obrigatório você ter um firewall desse se você tem uma rede séria. Agora, a coisa não parou aí, porque os atacantes, essa coisa de segurança da informação é sempre uma briga de gato e rato, né? Ou seja, à medida que você tem uma proteção maior, os atacantes começaram a procurar maneiras mais elaboradas de fazer o ataque, e de certa forma, o principal disso foi justamente os ataques a aplicações, porque as aplicações elas permitem, tipicamente a aplicação, ela recebe todos os dados na porta 80 mesmo, ou na porta 443, que é mais recomendável, né, que é o SSL, mas de qualquer forma ela recebe todas as comunicações ali e se tiver uma falha de programação, o atacante consegue fazer uma execução de código, consegue fazer um SQL injection, consegue fazer um ataque dentro daquela rede. Então o firewall para um ataque à aplicação se torna totalmente ineficiente, né? Mas é lógico, não foi só o firewall que surgiu nessa área. Rapidamente surgiram os chamados firewall de aplicação, que são firewalls que já visam justamente, ao invés de simplesmente checar origem e destino de cada pacote, eles faziam uma varredura do pacote, entendiam o que estava passando ali naquele pacote e buscavam dessa forma permitir identificar padrões de ataque e dessa forma impedir ataques nas aplicações. Isso virou o padrão. Hoje em dia é muito recomendável você ter um firewall de aplicação para proteger a sua aplicação. Como eu já disse, eu falo no curso isso e digo sempre, não é suficiente, mas é interessante. Segurança numa rede é você cercar perímetro, é você cercar de defesa, você precisa de redundância. O fato de você ter um firewall de aplicação não quer dizer que você possa fazer a sua aplicação nas coxas de qualquer jeito, né? Nas coxas, eu não sei se é uma expressão muito usada no Brasil todo, é usada aqui no Rio de Janeiro, quer dizer fazer de qualquer jeito, sem preocupação de fazer algo com qualidade, né? Pelo que eu sei, parece que surgiu quando o pessoal fazia telhas para casas, né? Usava a própria coxa para fazer a modelagem da telha, que ficava um negócio meio ruim, né? Mas funcionava, era uma telha ali feita nas coxas, né? Enfim, a questão toda é essa, você ter um firewall de aplicação não quer dizer que você possa abrir mão de ter um cuidado na codificação da sua aplicação. Da mesma forma, o fato de você ter tomado extremo cuidado na codificação da sua aplicação não quer dizer que um firewall de aplicação não vá te ajudar também. Vai ajudar, você vai ter mais uma camada para te proteger de um eventual atacante, isso é algo sempre positivo. Você não pode se dar ao luxo de achar, ah não, eu já estou protegido aqui, então não preciso. É preciso redundância sim. É lógico, o aspecto econômico tem que ser levado em conta, vale a pena, o custo-benefício vale a pena, enfim. Essa coisa toda começou a evoluir a ponto de você ter servidores que fazem os chamados IDS, Intrusion Detection Systems. Esses servidores, ao invés de serem um firewall por si, eles pegam as informações que o firewall registra, pegam as informações que o firewall de aplicação registra, pegam informações de todos os servidores, todos os logs, e com base em algoritmos alguns até com inteligência artificial e coisa e tal, tem algoritmos heurísticos bastante complexos, eles identificam padrões de ataque. Então eles identificam que você está sendo atacado e dessa forma
fazem você é avisado, você é alertado que está havendo um ataque. Isso também é muito comum hoje em dia. Já virou padrão você ter um IDS ou um IPS. Qual a diferença do IDS para o IPS? O IDS, que é Intrusion Detection System, é um sistema que simplesmente detecta que você está sendo atacado. Então ele te dá um alerta, ele te manda um SMS, te manda um aviso, acende uma luz vermelha na sua sala de operação, não interessa, mas ele avisa que está tendo um ataque. O IPS, é Intrusion Protection System, ele vai além e você pode configurar algumas regras para ele já tomar algumas medidas em caso de uma invasão. Então essas medidas podem ser desde bloquear aquele IP ou bloquear aquele sistema. Aí vai variar conforme o caso, mas você já pode, o próprio sistema, quando detecta uma invasão, ele já toma medidas nesse sentido, né? E isso é o que a gente tem hoje em dia. Você tem uma gama enorme de sistemas por aí, firewalls padrão, que hoje em dia são muito mais avançados, não é só mais entrada, saída, que ele checa, eles têm uma série de regras ali para identificar padrões de ataque também. Você tem os firewalls de aplicação, que são firewalls que visam justamente capturar a informação que vai para a aplicação para identificar eventuais fraudes e evitar esse tipo de coisa. E você tem os sistemas IDS e IPS, isso é o que você tem hoje. E o que essa empresa está propondo como uma novidade, né? É uma startup, então isso é uma ideia, é algo que está surgindo, a gente não sabe se isso vai ser realmente algo que vai ganhar momento ou não, né? Nessa área a gente vê um monte de iniciativas que começam, mas não vão para frente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é interessante a ideia deles. Eles colocam um serviço na Layer 2, então eles essencialmente são um firewall, eles interceptam a comunicação, mas o que eles fazem aqui é, na verdade, enganar o atacante. Eles fazem de conta que o ataque está tendo sucesso. Então eles começam a retornar para o atacante informações como se aquele ataque de fato estivesse funcionando, estivesse dando certo, que ele estivesse conseguindo ganhar acesso às máquinas daquela empresa, quando na verdade não está fazendo isso. Ele está fazendo filtro, mas ele mantém informado o atacante do sucesso suposto desse ataque dele, né? A ideia disso daqui é que se você tem um IPS ou tem um IDS, o atacante rapidamente percebe que ele foi bloqueado e ele vai tentar por outros caminhos. Ao passo que aqui, como ele acha que está tendo sucesso, ele não vai expandir o perímetro de ataque dele, vai continuar tentando aquele ataque ali, e com isso ele está perdendo um tempo enorme ali, sem saber que na verdade ele não está conseguindo sair do lugar. Então, é uma possibilidade de você fazer isso. Uma outra coisa que eles têm feito também, que esse aplicativo que eles estão propondo faz, é justamente responder como se fosse os bots de ataque, né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos. Esses bots são malware, são vírus que se instalam na sua máquina, mas ao contrário do que normalmente faz um vírus, eles ficam quietinhos. Eles não fazem nada, eles ficam instalados na sua máquina e não fazem nada. Então você acaba convivendo com aquilo durante muito tempo. A única questão é, esses bots podem ser comandados por um eventual atacante. Esses bots, de tempos em tempos, eles procuram um servidor específico para ver se tem algum comando para eles executarem, né? Se tiver esse comando, eles vão lá e executam. E aí podem fazer um monte de coisas. Pode ser usado para fazer ataque de DDoS, pode ser usado para fazer ransomware, ou seja, quando o bot está ali, ele faz o ransomware naquela máquina mesmo. Enfim. E o que esse sistema lá da Trinity Cyber faz? Ele passa a responder como se fosse o bot. Então, quando você manda um comando para o bot, ao invés de você ter isso bloqueado pelo firewall, que faria certamente o atacante buscar outra forma de dar aquele comando, não, ele responde como se estivesse ok, só que na verdade ele substitui todos os comandos por uninstall. Então, qualquer comando que for mandado para o bot vai ser de instalação. Eu, sinceramente, a ideia me parece bacana, mas o que eu vejo, isso daqui, na verdade, é um sistema de IPS com algumas regras adicionais específicas para enganar um atacante, né? A questão toda é por quanto tempo você consegue enganar o atacante, porque você teria que saber exatamente qual a resposta esperada pelo atacante para aquele ataque. Isso é uma coisa bastante complexa para esse software conseguir resolver. É lógico que a gente sabe que os ataques mais comuns, os ataques mais visados, aqueles que já são conhecidos, não tem muito problema, é fácil ter um grande banco de dados com as respostas esperadas e esse dispositivo responder da forma como seria o ataque de sucesso nesse caso.
Mas esses ataques que já existem, raramente eles são o grande problema. O grande problema são os zero days, são os ataques que ninguém sabe ainda como é que funciona direito. E nesse caso você tem o problema de como que esse software vai saber responder a um ataque que ainda não é conhecido, que é um ataque novo. Então eu sou um pouco cético com relação a isso daqui. De qualquer forma, é uma coisa que vale a pena, parece uma ideia interessante. O que ele fala, né? Tem dois caminhos, o caminho de só identificar, o caminho de atacar, de proteger. Você tem um caminho do meio, que você engana o atacante dizendo que está tendo sucesso, mas não está. Bom, enfim, é uma ideia, é uma coisa bacana, não sei se daria certo, não me parece uma coisa muito efetiva, mas não custa ficar conhecendo para saber como é que é isso daí. E o ponto que eu falo aqui para nós que somos desenvolvedores com segurança. Sim, esses appliances são importantes para você dar segurança ao seu sistema. A gente fala sobre isso lá no curso. Para quem não sabe, tem o link do nosso curso lá no Hotmart, aí na descrição do vídeo. E lá é sim importante, você não pode abrir mão dessas medidas auxiliares para proteger o seu sistema. É lógico, o foco nosso é garantir que o nosso sistema saia sem erros, sem falhas que gerem ataques, mas, meu amigo, ninguém consegue 100% de perfeição. A forma para você garantir uma segurança é justamente você ter redundância de proteção e ter também firewall de aplicação, ter IDS, ter IPS. Aí a questão toda, o que vai ditar até onde você pode ir aí é justamente a análise custo-benefício, né? Qual é a criticidade do seu sistema, quanto dinheiro você tem para investir na segurança dele, é que vai ditar até onde você pode ir com isso daí. Nada disso permite que você desenvolva de forma relaxada, sem se preocupar com segurança. Não, isso é uma ilusão. Você tem que ter preocupação com segurança também, e isso daí como uma coisa adicional de proteção. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com, e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.